Se você clicou nesse vídeo esperando uma pistolada, gritos, coisas sendo arremessadas no chão, acho que você vai se frustrar. Mas se você também clicou nesse vídeo achando que eu daria por. eu desistiria desse time e diria que acabou e que o Santos seria rebaixado, você também vai se frustrar. É evidente que depois de um 3-0, um verdadeiro atropelo, em que a gente viu com os nossos próprios olhos a diferença abissal entre um ótimo time, campeão da Libertadores, e um time que acumula vexames ao longo desse ano, é evidente que há muito a se falar. Mas eu acho que, no geral, sobretudo pelo segundo tempo, e eu sei que a gente precisa fazer a ressalva de que no segundo tempo o Fluminense claramente tirou o pé do acelerador, o Santos não fez uma partida tão horrível. Na verdade, o primeiro tempo do Santos foi péssimo, mas o segundo foi digno. Pelo menos os jogadores correram e não aceitaram passivamente o atropelo que nós vimos na Vila Belmiro. E o resultado final do jogo nos mostra isso. 27 finalizações do Santos, sendo 9 no gol. Mais do que o Fluminense, que fez 9 finalizações e acertou 5 no gol. Mas o que a gente viu na Vila Belmiro, como eu disse já há poucos segundos, é a diferença abissal entre um time campeão da Libertadores, com um modelo de jogo implementado há mais tempo, com um treinador que tem as suas ideias executadas à perfeição por esses atletas, contra um time que é muito mal montado, e eu não estou falando apenas do Marcelo Fernandes, embora a gente já vá falar dele em breve, mas eu digo elenco mal montado no sentido amplo, pela configuração do banco de reservas do Santos. E também um time que, nas vezes em que conseguiu ser superior ao Fluminense, esbarrou num ótimo goleiro Fábio, numa noite inspiradíssima, e em lances que não dá para explicar. Bolas sendo tiradas em cima da linha, 3 bolas na trave. E o Santos perde, e nós, torcedores, agora vamos ficar nesse drama até o final. O Santos está, no momento que eu gravo esse vídeo, a 1 ponto da zona do rebaixamento. Eu não sei quanto está Bahia e São Paulo. Eu vi que o primeiro tempo acabou 0-0, então quando você estiver vendo esse vídeo, o jogo pode ter tido um desfecho diferente. Mas o Santos vai para as 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro a 1 ponto na frente do Vasco, que abre o Z4 neste momento. Vamos falar de tudo isso depois dessa introdução de quase 3 minutos, que eu peço desculpas por ter me alongado. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Se você não me conhece, eu sou o André Siqueira. Seja bem-vindo aqui ao canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva, deixa o like. Quanto mais likes, mais o YouTube impulsiona esse vídeo. Diga aqui o que você achou desse jogo, se você concorda com o meu comentário ao final desse vídeo, e espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Me ajude a crescer aqui com o canal. Estamos tentando chegar o quanto antes aos 3.000 inscritos e eu conto apenas com a sua colaboração. Vamos começar falando do primeiro tempo do Santos, né? Eu acho que... Bom, primeiro um parênteses aqui. Esse foi o 13º jogo do Marcelo Fernandes como treinador do Santos. 6 vitórias, 4 empates e essa foi a 3ª derrota. Se não fosse o Marcelo Fernandes, eu acho que o Santos seguramente já teria caído. O Santos venceu o líder Palmeiras fora de casa, venceu o vice-líder ou terceiro colocado Flamengo fora de casa, ganhou do Goiás fora de casa, ganhou do Vasco na Vila, ganhou do Bahia fora de casa, tudo isso com o Marcelo Fernandes. Mas, hoje, então assim, eu sou grato ao que o Marcelo Fernandes tem feito ao Santos, mas não significa que, em razão disso, ele está imune a críticas. E hoje, acho que o Marcelo Fernandes escalou mal. É óbvio, e eu não quero parecer aqui um engenheiro de obra pronta, que é evidente que os 3 zagueiros foi com esse esquema que o Santos teve as suas melhores atuações. Mas hoje o Marcelo, até por falta de peças, colocou uma escalação que nunca vimos. O Mendonça de ala esquerda e, sem Rincon, sem Nonato, sem Lucas Lima, o Dodi reaparece no time titular. E o Santos tomou um verdadeiro totó do Fluminense nos primeiros minutos de jogo. Era pelo meio de campo que o Fluminense construía. E por quê?
Eu vou tentar explicar o que eu vi taticamente de uma forma bem didática para vocês. O Fluminense não entrou com o John Kennedy. O Diniz colocou quase o que ele tinha de melhor. Então ele tinha apenas espetado o Cano. E nós tínhamos 3 zagueiros. 3 é maior que 1. Mas com isso, reparem como sobra gente na defesa, 3 para apenas um atacante, e essa sobra, entre aspas, que nós tínhamos na defesa, faltava no meio de campo. Porque como nós falamos no pré-jogo, e como já é sabido por todos, uma característica muito marcante dos times do Diniz é jogadores muito próximos na região da bola. Então o Fluminense tinha superioridade numérica na região da bola, com quem tinha a bola, próximo a quem tinha a bola, a todo momento. E aí parecia o profissional contra o chupetinha. Tum, 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 não tá comigo. E o Fluminense construindo por dentro e o Santos sempre correndo para trás. Sempre com a marcação desencaixada. Soma-se a isso leituras equivocadíssimas e partidas horríveis feitas por alguns jogadores. O Dodi, eu não sei o que aconteceu com ele. Jogou apenas 3, 4 meses do ano, né? O primeiro gol do Fluminense nasce num lance em que o Dodi vai dar um bote lá em cima, não me lembro agora se no Thiago Santos ou no André, e o Diniz já falou isso diversas vezes. Quando ele é questionado, Diniz, mas a sua saidinha não é muito arriscada? Ele falou, vocês vêm aqui com essas perguntas quando a gente comete um erro, mas vocês não falam dos benefícios da minha saída de bola quando a gente envolve o adversário e constrói. Então o Fluminense, em diversos momentos do jogo, armou arapuca para o Santos. Ele chama o Santos para o bote lá em cima e com a troca de passes, com essa movimentação, destrói toda a perseguição de um jogador e aí estoura tudo lá atrás. Então o Dodi vai dar um bote sem sentido lá em cima, o Martinelli pega a bola exatamente na intermediária do Santos, e quando você pega aquela câmera de cima, a câmera mais aberta, você vê os 2 volantes do Santos, o Fernandes, os 3, Fernandes, o Jean e o Dodi, correndo para trás. O Martinelli está na frente deles. E algo semelhante acontece no segundo gol. Só que aí é uma sucessão de erros. O Mendonça larga o Diogo Barbosa, e aí mais uma vez os volantes do Santos sabem lá onde estão, o Diogo Barbosa cruza, o Arias entra mais livre do que qualquer coisa e testa a bola. O Joaquim e o Messias nada puderam fazer. E aí o erro do Marcelo, além da escalação, apesar de eu reconhecer que faltam peças, foi não ter mexido. Eu sei, você que está vendo esse vídeo nesse momento vai dizer, mas André, o único jogador de meio que o Santos tinha era o Camacho, e o Camacho é péssimo. Ok, eu tô contigo nessa. O elenco do Santos não tem profundidade, não tem muitas opções. Mas mesmo com toda a ruindade do Camacho, o Marcelo tinha que ter mudado, congestionado o meio de campo. Porque o Santos tinha 2 alas, Braga e Mendonça, que não são tão bons marcadores, e um meio de campo perdido. E quando o Marcelo tentou mudar o esquema, passou o Mendonça para o ataque, o Santos foi para o 4-3-3 e o Dodô foi jogar na lateral, o Santos continuou com 3 jogadores no meio de campo. Fernandes, Dodi e Jean. O Soteldo e o Mendonça lá na frente. Então o Fluminense deitou e rolou. O Fernando Diniz engoliu o Marcelo taticamente, que, como eu disse, escalou mal e não mexeu. Ele tinha que ter mexido no primeiro tempo. Mas, enfim, acho que esse é o resumo do primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos voltou com uma outra postura. Saíram. Eu vou até checar aqui com vocês. Eu peço licença, porque apesar de eu anotar muitas coisas, eu esqueço de outras tantas, tá? Eu vou pegar aqui as substituições, né? O Dodô saiu no intervalo e o Dodi saiu no intervalo. Mais uma partida medíocre do Dodi. Entraram o Inocêncio no lugar do Dodô e o Maxi Silveira no lugar do Dodi. E é dos pés do Maxi Silveira que aos 2, 3 minutos sai o primeiro milagre do Fábio. Um chute embaixo que o Fábio faz uma defesaça. O Santos começou com essa postura do segundo tempo, com coragem, indo para o tudo ou nada. Os jogadores, a torcida, sabia que o Santos precisava de uma primeira metade, primeira parte de segundo tempo avassaladora para tentar voltar para o jogo. E o Santos veio com essa postura. Mas o Fábio estava numa noite inspirada.
E o Santos, como eu disse, e eu vou repetir a vocês, 27 finalizações, sendo 9 no gol. 13 foram para fora, né? Segundo dados do SofaScore, e as outras finalizações foram travadas. Então o Santos produziu, teve muitas finalizações, mas não foi capaz, não teve a competência de fazer gol. Teve também uma pitada de falta de sorte, de azar, porque além de 3 ou 4 milagres do Fábio, o Furt faz uma linda jogada dentro da área, levanta a cabeça, enche o pé e o Nino tira em cima da linha. Depois disso, 2, 3 bolas na trave. Foram até 3 bolas na trave. Então reparem como, apesar do primeiro tempo ruim, com taticamente o Santos foi inferior ao Fluminense, no segundo tempo, com o coração, com garra, com vontade, o Santos ao menos caiu atirando. Não perdeu de forma passiva. Houve atuações de jogadores muito abaixo, mais uma partida ruim, a meu ver, do Jean Lucas. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, então já diga aqui nos comentários se tudo que eu disse até aqui você concorda. Vai ser um prazer ler e interagir com todos vocês. Mas o Santos, ao menos, tentou. E como eu disse, gente, na abertura desse vídeo, venceu o time que é melhor em todos os aspectos. Individualmente, coletivamente, taticamente, um trabalho há mais tempo e um trabalho vencedor. O Fluminense é campeão da Libertadores. O Santos caiu na primeira fase do Campeonato Paulista, caiu na fase de grupos da Sul-Americana com um grupo que tinha Audax Italiano, por exemplo, News Old Boys e o Blooming, se eu não me engano, acho que o Blooming é desse ano, posso estar fazendo confusão. Mas o Santos é isso aí. O Santos tinha 3 laterais direitos no meio de campo, no banco de reservas, me desculpem, Inocêncio, Caiçara e João Lucas, 6 atacantes, ou 5, se você considerar que o Miguelito também faz a meia, e 2 jogadores de meio de campo, o Miguel e o Camacho. Nada mais exemplar do que isso, para mostrar como esse time foi mal formulado. Então, venceu o time que está à frente do Santos em todos os quesitos que a gente possa imaginar e analisar. O Fluminense zoou o Santos. Essa que é a verdade. O Fluminense aloprou o Santos. E só não fez mais porque tirou o pé. Se a gente pode tirar algo de positivo desse jogo, mais uma partida, essa é a quinta, que Joaquim e Messias jogam pendurados e não tomam cartão. Sabe lá Deus como eles estão a todas essas partidas sem tomar cartão e sem desfalcar o Santos. Outra coisa positiva, Furt está pedindo passagem. Não, talvez não para ser titular, apesar de hoje o Marcos Leonardo ter tomado decisões questionáveis, como num lance na reta final do segundo tempo, em que a bola vem limpa para ele afundar o Fábio no gol, ele toma a pior decisão possível. Furt está pedindo passagem, ele precisa de mais minutos em campo. Porque se o Santos tem problemas de saída de bola, e é um time que só tem a bola longa e o jogo físico, o Furk ajuda na casquinha, ajuda no cabeceio, ele meteu uma cabeçada na trave, no travessão, ele faz pivô, ele abre espaço, ele tem uma ótima finalização, ele exigiu que o Fábio fizesse uma defesa no canto esquerdo rasteiro. O Patati entrou muito bem. Então, num jogo em que o Santos precisa de quebrar defesas, né, o Patati foi muito bem. Então, pelo menos isso de positivo, né? Claro, há muitos defeitos e eu acho que eu expliquei a todos eles para vocês de alguma forma nesse vídeo. Mas, como eu disse também, eu não vou desistir desse time. Apesar de tudo, aos trancos e barrancos, o Santos ainda está fora da zona do rebaixamento. Ainda depende apenas de si. É evidente que é péssimo, é horrível, é inaceitável que o Santos passe 3 jogos jogando dentro da sua casa, que supostamente é a sua fortaleza, sem fazer um gol sequer. 0-0 contra o Cuiabá, 0-0 contra o São Paulo e 3-0 para o Fluminense. Isso é inaceitável. Mas, agora, o Santos ainda tem outro jogo na Vila e ainda pode pontuar contra o Atlético Paranaense na próxima rodada. Vai ter drama até o final, infelizmente.
O Santos teve diversas oportunidades para se livrar, chutar esse fantasma. Não foi capaz, mas ainda há esperança. Vai ter drama até o dia 6 de dezembro, a partir das 9h30 da noite, quando começa a última partida do Campeonato Brasileiro. E eu vou já bater aqui na madeira para não zicar, mas se o Santos cair, lembrem-se, e essa é a última coisa que eu vou dizer nesse vídeo, muitos dos jogadores que estão aí neste momento, alguns deles, não têm culpa. O Marcelo pode ficar rotulado por ter caído com o Santos, mas os culpados, lembrem-se, têm nome e sobrenome. Sobretudo, o pior presidente da história do Santos, Andrés Rueda Garcia. A sua gestão está, felizmente, acabando. Diego Aguirre, Paulo Turra, Odair Hellmann, Paulo Roberto Falcão. Os culpados têm nome e sobrenome. Não se esqueçam. Não podemos nós sermos injustos. O Furk não tem nada a ver com isso. O Rincon, o Morelos, o Maxi Silveira, esses jogadores não têm nada a ver com isso. Os culpados são aqueles que, depois do 3-0 vexatório contra o Ituano, mantiveram Odair Hellmann. Os culpados são aqueles que deram carta branca para o estagiário Paulo Turra. Os culpados são aqueles que contrataram Diego Aguirre. Essa turma, não todos, é claro. O Camacho está aí no Santos há muito mais tempo. Mas alguns dos principais culpados já não estão mais no Santos. É isso que eu queria deixar para vocês para fechar esse vídeo. Vamos torcer. Vai ter drama, mas o Santos ainda depende somente de si. E seja o que Deus quiser. Agora, no domingo, a partir das 6h30, o Santos vai precisar, de alguma forma, ganhar do Atlético Paranaense no melhor dos mundos, mas pelo menos somar um ponto. É difícil, eu sei, mas não joguemos a toalha. Quem sabe, de alguma forma, o Santos vai dar um jeito de escapar. E a torcida tem essa esperança, já que ao final do jogo, cantou como se o 3-0 tivesse sido a nosso favor, e não contra nós. É isso. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Concorda comigo? Diga aqui o que você acha do jogo, da minha análise. Diga se você está otimista ou pessimista. Está chegando aqui pela primeira vez? Muito bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho. Deixe um like para impulsionar esse vídeo. E comente aqui, como eu já disse. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade sobre o Santos ou qualquer assunto que surja. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.